Querida igreja, a paz do Senhor, amém. Dia 24 de dezembro, um domingo abençoado desse, véspera de Natal, e os crentes reunidos para estudar a palavra de Deus. Isso é motivo de dar glória, de nós estarmos com o coração alegres e felizes, porque haja vista que nesta data, muitos fizeram a escolha, a opção de cancelarem um trabalho de escola bíblica dominical, mas nós estamos aqui, perseverando nesta manhã gloriosa, um dia tão importante para nós, e nós iremos estudar sobre o propósito de missões, tema aí proposto pelo nosso comentarista, para nós tratarmos nessa lição de número 13. Enquanto as turmas ainda se organizam para subir, eu gostaria de pedir a cooperação dos irmãos que estão mais afastados, que por gentileza cheguem um pouco mais à frente. Nós estamos em pouco número hoje. Queria vocês aqui, pertinho de mim, por favor. Tá bom? Então eu gostaria de pedir a quem está nos bancos mais afastados que chegasse um pouco mais à frente. Tá bom? A irmã Lidiane já fez aqui a leitura básica, padrão da lição de hoje, porém eu vou repeti-la com o intuito aqui de fortalecer algumas bases daquilo que nós vamos abordar nesta manhã, ok? O nosso texto áureo diz bem assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então aqui o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, deixa esta afirmativa. E eu gostaria aqui apenas de concentrar o foco com os irmãos nesta expressão que vai nortear a nossa lição de hoje. Porque o apóstolo Paulo coloca esse anúncio do evangelho não apenas como responsabilidade, não apenas como papel, mas como uma obrigação, como algo que foi imposto pelo Senhor e que ele deveria sim fazer. Paulo ele evoca aqui um posicionamento muito claro, muito genuíno, e que se assemelha de certa forma a grandes homens do Antigo Testamento. Os irmãos vão lembrar, por exemplo, dos nossos profetas, sejam maiores ou menores, a saber, por exemplo, o profeta Amós, que lá no capítulo 3, no verso 8, ele diz que ele deveria falar porque Deus falou. Indo para o Novo Testamento, por exemplo, nós temos o próprio exemplo de Pedro e João, que perante o Sinédrio, eles deixam claro em pé, de que aquele corpo regente, o Sinédrio, deveria estar ciente de que eles não deixariam de falar sobre o que tinham visto e ouvido falar a respeito de Cristo. E também o profeta Jeremias, que deixou claro lá em Jeremias capítulo 20, verso 9, de que a palavra de Deus era como um fogo, que pairava em seu coração e em seus ossos. Esses homens de Deus, então, eles eram conscientes da sua missão, do seu propósito, desde o Antigo Testamento. Então, citei aqui aos amados irmãos o exemplo de Jeremias, o exemplo de Amós, o exemplo de Pedro e João, e no nosso texto áureo, assim como nós vamos ver no decorrer da lição, o próprio apóstolo Paulo deixa evidente, deixa muito claro o fato de que ele também tinha esta obrigação, lhe era imposto. E nós, enquanto igreja, nós vamos compreender nesta manhã e entender, mais uma vez, a importância de nós exercitarmos, de nós abraçarmos este papel e esta responsabilidade, e não negligenciarmos o nosso papel. Amém? Então, eu gostaria apenas aqui no primeiro momento, destacar estes detalhes do nosso texto áureo, ok? Nossa verdade prática diz bem assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. E parece muitas vezes, quando a gente enxerga o termo imposição, parece que nós estamos vendo algo que vem de cima para nós aqui de baixo, e se segue como algo desprazeroso, algo que coloca nas nossas mãos, uma obrigação que nós devemos cumprir. Porém, o que nos aparenta é que é algo pesado, uma carga que vem para nos oprimir, e não para criar em nós um senso de que nós estamos comprometidos com o Rei.
Então, apesar de que a lição de hoje vai nos confrontar e vai nos direcionar a um caminho para nós nos lembrarmos da nossa atuação, da importância da nossa atuação, eu já preciso lembrar aos irmãos de que cumprir com essa ordenança divina não pode ser um fardo para nós. É uma responsabilidade, é um papel, tem a sua relevância, e nós precisamos nos apegar ao fato de que quem nos deu essa ordenança foi o Senhor. E se Ele deu esta ordenança, Ele fará o possível para nos ajudar em todos os aspectos. Então nós precisamos tomar um cuidado, ter cautela de ligarmos esta imposição divina como algo desprazeroso. Então aqui eu gostaria apenas de relembrar algumas verdades para os irmãos. Nossa leitura diária aí, que vai de segunda até o sábado, traz para a gente algumas porções, e que sei que não é muito comentado em sala de aula isso, mas aquele estudante, com todo o carinho, com toda a afeição, tira um tempo para se deleitar nestes versículos, chega no domingo pela manhã com a aula um pouco mais clara, com as coisas um pouco mais descortinadas. Justamente porque o comentarista, nossa casa publicadora também faz questão de deixar para nós alguns trechos da Bíblia que fazem menção direta ou indiretamente daquilo que será tratado. E dentre aí destes textos, eu apenas queria destacar 3 coisas para nós aqui nesta manhã, antes de começarmos nos tópicos de forma determinante. A primeira é que é inevitável, e parece óbvio, mas é sempre bom reforçar, de que há um mandato de Cristo. Todo o comissionamento da igreja, a grande comissão, esse comissionamento universal que existe na igreja de Cristo, surge através de um mandato do próprio, que está lá em Mateus capítulo 28. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então esta comissão, ela é uma imposição divina, porque parte do próprio Cristo. Logo, essa imposição divina é recebida pela igreja. Então a igreja, ela tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade não recai apenas sobre os missionários, sobre os líderes, os pastores, os pregadores. Muito pelo contrário, a grande comissão é para todos. E aqui eu sei que os irmãos estão me ouvindo falar muitas vezes de coisas que já foram abordadas ao decorrer deste trimestre. Porém, nós precisamos fazer essa recapitulação. Então, toda a igreja, ela é chamada a ser testemunha de Cristo e compartilhar estas boas novas com o mundo. E por fim, e não menos importante, há uma urgência. Há uma urgência no que diz respeito a este cumprimento do propósito de missões. Há uma urgência em nós cumprirmos com esta imposição divina. A Bíblia nos ensina de que a justiça do Senhor, ela existirá, haverá um momento onde que é certo que essa justiça acontecerá, será plena. Ele é justo, nós somos pecadores, a salvação é pela graça, mediante a fé. Porém, a mesma Bíblia que me traz estas verdades, traz a verdade da urgência da missão. Então hoje nós vamos conversar bastante sobre como nós temos negligenciado esse propósito, e como isto tem sido um entrave para a igreja dos últimos dias. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Apocalipse capítulo 5, do verso 9 ao 14. É um texto que eu já deixo aqui de antemão aos irmãos, de que eu não vou ficar preso a ele. O intuito aqui do comentarista em trazer Apocalipse 5 como texto bíblico de hoje foi simplesmente para fazer uma ligação com Mateus 28, trazer justamente a consequência daquilo que nós temos como propósito, ou seja, que após esse período redentivo, haverá uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue, que glorificarão o Cordeiro, ok? Então eu farei a leitura,
mas os irmãos já fiquem cientes de que nós daremos continuidade à lição, talvez aí sem dar muita atenção a Apocalipse capítulo 5, tá bom? Diz bem assim um texto sagrado: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Nós retornaremos a este trecho aqui, ok? Talvez este seja aqui o versículo que nós mais gastaremos tempo nesta lição, ok? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Nós temos apenas 2 objetivos para nós alcançarmos nessa lição. Os irmãos devem ter visto que este trimestre é um tanto quanto atípico. Nós temos aí 14 lições, sendo que, salvo engano, essas 2 últimas levam apenas 2 tópicos, ok? Então hoje nós temos a lição de número 13, porém não é a última lição do trimestre, tá bom? Próximo domingo, dia 31, haverá a lição de número 14, ok? Então nós temos 2 objetivos. O primeiro é apontar o alvo da obra missionária. Quem são aqueles que devem ser atingidos por esta obra missionária, e também conscientizar que cada cristão é responsável por esta missão. A nossa introdução diz assim: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Então, meus amados, nós temos que cumprir com a obra missionária, e há um alvo, né? A missão primária da Igreja de Cristo é proclamar a Cristo, principalmente em lugares onde o Senhor, Ele é desconhecido, onde não conhecem o Evangelho. Porém, no meio do cumprimento desta missão, é até difícil colocar esse termo, mas os irmãos vão entender, é natural, é normal, até certo ponto, que a Igreja de Cristo sofra certas pressões e distrações no meio deste processo. Pressões e distrações que podem ser diretas ou indiretas. E estas pressões podem fazer com que a igreja renuncie esta missão, este papel tão importante. E quando a igreja cede a estas pressões, ela começa de forma bem sutil a deixar de lado a razão pela qual ela foi constituída, formada, sustentada até aqui. Então, a vontade de Deus não é que a igreja ceda a estas pressões. Nós estamos em um ambiente corrompido, nós estamos ao nosso redor em um contexto onde nós podemos colocar que, comparando ao contexto bíblico do Apocalipse, poderíamos categorizar este lugar, este mundo em que vivemos como a Grande Babilônia, um lugar totalmente imerso no pecado,
que muitos de nós poderíamos categorizar como algo que não tem mais chance, não tem mais a possibilidade de ser restaurado. Porém, aí está a graça do negócio. Aos olhos humanos, a pessoa que está lá fora, eu vou voltar neste ponto, ela está tão imersa de que não vale a pena gastar esforços, não vale a pena gastar tempo para recuperar esta vida. Porém, nós temos esta missão, a missão de recuperar estas almas que estão perdidas. Então nós vamos perceber que esta imposição divina, como o comentarista traz para a gente, não é algo simples. O Arthur não está aqui nesta manhã querendo dizer que o propósito ele é simples, é só você sair desta porta aqui hoje após amanhã, ir lá comprar o teu galeto para o Natal, começar a pregar, e vai ser mil maravilhas, vai ser um mar de rosas. No entanto, não é porque o processo ele é complicado, é difícil, é digno de nós temermos, que nós vamos sentar no banco, cruzar os nossos braços e deixar, vocês vão entender a minha linguagem aqui, deixar o pau quebrar, deixar o fluxo que não está legal continuar fluindo. Então, só do fato de que há uma convocação divina, há uma imposição de Deus, há uma missão que parte da boca do próprio Cristo, isso já deveria deixar os nossos corações temerosos. Nós vamos caminhar aqui, nós vamos compreender alguns detalhes que deixam cada vez mais latente a importância de nós percebermos e executarmos esta missão primária da Igreja de Cristo. Então, falei aos amados acerca destas pressões, dessas distrações, e disse que a certo ponto elas são naturais, elas são normais. Todo crente vive essas distrações e essas pressões. Nós estamos no ambiente, nós estamos neste mundo, o mundo jaz no maligno. Então é natural que essas opressões, essas pressões surjam. Quais? Cito para vocês. A obra missionária ela pode enfrentar, por exemplo, no quesito pressões, ou seja, nesse contexto mais externo, algo ligado principalmente a este mundo, pode lidar neste processo com opressões culturais e religiosas, restrições legais e políticas, perseguição e intolerância. Vejam, todos os aspectos que de certa forma surgem para tentar impedir que esta obra aconteça de forma assertiva. Pressões sociais e culturais, conflitos étnicos e sociais. Então todos esses contextos externos servem para pressionar a igreja, de modo que ela deve escolher se cede a estas pressões ou se ela vai perseverando rumo ao alvo que é Cristo, e entende que é muito mais valioso e vale muito mais a pena padecer por Ele. Então estes são alguns exemplos de pressões que ocorrem neste mundo externo. Porém é inevitável, meus irmãos, e eu faço questão de forma didática fazer essa separação de pressões e distrações. Se por um lado as pressões vêm de um contexto externo, a igreja também pode sofrer com distrações aqui dentro. Então quando a igreja ela está de forma demasiada preocupada com questões financeiras e administrativas, quando ela está focada demais em questões internas de um modo que ela se esquece da missão que foi imposta por Cristo, quando ela se distrai por influência da mídia e do entretenimento, porque hoje nós estamos em pleno século 21, e aqui eu faço isso com todo respeito, porque eu estou diante de pessoas como a missionária Lidiane, como o pastor Fernando, e como outras pessoas que por aqui passam neste ambiente, que notoriamente têm o dom da pregação, pregam com excelência. Quando eu vou fazer menção deste contexto que eu vou falar agora, não dizem respeito aos irmãos, mas a gente vive em um mundo
em que aqueles que deveriam cumprir com o ministério de pregação com excelência, estão preocupados não com aquilo que o Senhor entregará a eles, mas com aquilo que a mídia entregará, aquilo com que o entretenimento entregará. Ora, eu faço aqui eu vou abrir uns parênteses aqui agora, um certo receio, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu entendo que às vezes os assuntos eles podem misturar, ok? Mas essa semana todos nós, pelo menos aqueles que são antenados nas mídias, viram o caso de uma jovem, não é do contexto cristão, sei que está sendo gravado, mas farei menção disso mesmo assim. Ela se suicidou porque uma página de fofocas secular, mundana, postou uma fake news, postou ali algo que não condiz com a realidade, a menina se sentiu pressionada e ela se suicidou. E o que eu vi foi um movimento muito ferrenho. Eu não critico este movimento, muito pelo contrário, ele é válido. Porém, as pessoas começaram a se levantar contra este site, contra esta página de fofoca, de forma a realmente cumprir com aquilo que eu acredito. Acredito que eles realmente tiveram parte neste processo. Porém, a gente esquece que no nosso meio existem coisas similares. Então não adianta a gente criticar um modelo mundano que é propagado por aí, falar que eles foram culpados por esta morte, no caso física e também espiritual, sendo que por outro lado, nós temos outros modelos de páginas que seguem o mesmo princípio caluniador, seguem o mesmo princípio de disseminar fofoca, e a gente está seguindo. Não vou citar o nome, mas os irmãos conhecem, por exemplo, a página que a propósito visa levar a nossa identidade assembleiana. Quais são os problemas disso, meus irmãos? Nós estamos em um contexto onde os cristãos são massacrados por cumprirem com o propósito que eles têm de pregar o Evangelho. Se eu me distraio com aquilo que as grandes mídias querem me entregar, com aquele entretenimento todo, se eu vendo meu trechinho de pregação para ele ser postado numa página dessa, eu estou replicando modelos mundanos que não deveriam nem fazer parte do nosso cotidiano. Que dirá fazer parte deste nosso processo de evangelismo? Então olha que sutileza, nós estamos criticando o modelo mundano, um modelo que resultou na morte de uma jovem, tanto fisicamente quanto espiritual, mas por outro lado nós temos aí exemplos inúmeros de páginas que disseminam fofocas, calúnias, com o objetivo de dividir a igreja. Tem gente achando que isso é normal, não é. Se o propósito da igreja é pregar o Evangelho, que o Evangelho seja pregado de um modo que glorifique o nome do Senhor, não que ajude a envergonhar mais o nome dele. Satanás já está aí à disposição para tentar fazer isso. Então eu gostaria apenas de ressaltar este ponto dentre as distrações, porque é algo que aconteceu recentemente, e a gente fala isso com coração muito triste, porque eu particularmente, os irmãos sabem disso, vim aqui lecionar as irmãs, acho que ano passado, sobre as mídias, trabalho com isso, sei da importância, sei como há um lado muito generoso, um lado muito benéfico para a igreja, mas por outro lado, se nós não tomarmos o cuidado, a devida atenção, vira uma distração no processo desta obra. E por fim, e não menos importante, que tem a ver também com este contexto cultural, uma das distrações que a igreja atual sofre, sem dúvida alguma, é o fato de que cada vez mais nós estamos acomodados com esta cultura secular, com esta cultura que não só tem vagado por aí afora, mas também tem cada vez mais encontrado espaço aqui dentro, porque eu me acomodo, cruzo os meus braços, eu não condeno estas práticas, eu não confronto estas práticas, e elas entram pelas portas, pelas janelas, pelo teto, pelo chão, e está entrando. Então vejam bem, todas estas pressões, estas distrações, estão surgindo,
estão vindo justamente para minar este nosso propósito. Se a gente não presta atenção, se a gente não toma cuidado, essa importância vai se diminuindo e o propósito de anunciar à humanidade o Evangelho vai se perdendo. Por isso que aos poucos nós perdemos a sensibilidade de atingir os alvos, ou melhor, o alvo desta obra missionária, que é o tema do nosso primeiro tópico de hoje. O comentarista ele traz aqui para a gente, neste primeiro tópico, o alvo da obra missionária, um subtópico que fala sobre o fundamento da realidade salvífica, e um segundo subtópico que fala sobre um propósito global. O primeiro subtópico que ele traz à tona aqui para a gente, a realidade de que o Senhor ele tem esse propósito de redimir a humanidade, desde o livro do Gênesis. Então os irmãos vão lembrar de 5 pontos que existem na história da humanidade. Lógico que existem outras divisões, existem outras formas didáticas disso ser dividido, mas existem no mínimo 5, que eu preciso ressaltar aqui com os irmãos. Então a história da humanidade vai nortear nesses 5 pontos. O primeiro, a criação, descrita em Gênesis capítulo 1, verso 2, capítulo 1 e capítulo 2, a queda, descrita em Gênesis capítulo 3, a promessa que ainda é feita no próprio Gênesis capítulo 3, quando no versículo 15 o Senhor ele promete que viria aquele que iria redimir a humanidade. Nós temos nos evangelhos toda uma narrativa que traz para a gente o clímax da redenção, que é descrita de forma mais sucinta na carta aos Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5, e por fim, os 2 últimos capítulos do Apocalipse, traz para a gente a consumação desta obra redentora. Então vamos lá, vocês vão repetir após mim, ok? Não vou dar aula sozinho hoje. Então nós temos primeiro a criação, repita comigo, a criação, a queda, a promessa, a redenção em Cristo, e por fim, não menos importante, a consumação. Maravilha. Então, nós temos o fato de que esse plano redentivo ele foi criado pelo Senhor, traçado nos mínimos detalhes. Toda a narrativa das Escrituras é norteada com base neste plano redentivo, e esse plano redentivo ele serve para toda a humanidade. É este o ponto central que nós vamos concentrar as nossas forças nesse primeiro tópico. Por isso que eu falei com os amados, de que o texto do Apocalipse capítulo 5, verso 9 é importante, por conta da expressão que ele traz aqui para a gente, de que o Cordeiro ele foi morto, e com o sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E esta é uma expressão que repete de forma corriqueira no Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 13, e logicamente que esses termos, eles têm diferenças entre si, tribo aí ligada a essa questão da descendência física, língua com uma conotação a respeito da comunicação linguística, povo acerca de um grupo que se ajunta e que faz parte de uma mesma descendência, e nação como uma entidade que é posta com fronteiras geográficas distintas. Estes termos têm diferenças conceituais entre si, mas eles juntos, nada mais nada menos do que significam o fato de que Jesus chama os seguidores dele para que este evangelho seja pregado a todos, sem exceção. Por isso o comentarista vai trazer para a gente que há uma noção de universalidade, de totalidade, que ela é relacionada a esse alcance do evangelho. Por que é importante nós termos noção disso? Nossa missão, nosso papel como igreja, não é escolher a quem nós vamos pregar. Quando Deus institui o propósito dele acerca essa questão da grande comissão,
propósito de evangelizar a todos é a todos. Não adianta querer ficar escolhendo, não, eu vou evangelizar, eu vou pregar apenas para quem já está a um pé da conversão. Vou deixar os centros de prostituição de lado, porque é mais fácil eu pregar para aquele que já está do meu lado. Mais fácil pregar para aquele que já demonstrou um pouquinho mais de abertura para receber o evangelho. Veja bem, nós precisamos tomar cuidado com isso aí. Uma coisa é nítido, é notório. Nós precisamos ter a sabedoria de compreender aqueles que estão abertos e fechados para receber o evangelho. Só que isso não é motivo para nós fecharmos a nossa boca. Isso não é motivo para nós cruzarmos os nossos braços. Ah não, porque fulano é mais difícil de se converter do que Beltrano. Não tem como categorizar isso, gente. Nós falhamos no nosso propósito quando a gente começa a colocar as pessoas em uma caixinha, começa a medir o grau de santidade do povo, ou da falta dela, onde a gente começa a colocar casos impossíveis para o próprio Deus. Olha que negócio. Nossa missão é só abrir a boca e pregar o evangelho. A gente quer abrir a boca e pregar o evangelho, determinar quem entra, quem não entra. Então nós precisamos ter um cuidado, porque a própria Bíblia traz para a gente, e os irmãos não estranhem, tá? Porque às vezes a gente acha que isso é coisa de pregador, o pregador fala por aí, e isso a gente não acredita, mas a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, todos, sem exceção. Então o desafio para a gente eu não posso ser pedra de tropeço nesse processo. Se é a vontade do Senhor que todos sejam salvos, eu preciso fazer a minha parte. Porque eu acho que nós estamos em um grupo que talvez de 30 pessoas já é o suficiente para fazer barulho em Nova Carapina. Então, se eu começo a entender o seguinte, olha, eu vou passar na Uberlândia, só um exemplo, tá, gente? Vou passar na Uberlândia porque é mais fácil, perto da igreja, só que aí eu vou deixar o reduto lá, por exemplo, perto do pastor Fernando, perto lá do Rede Show, de lado, né? O reduto não é meu, responsabilidade do pastor Fernando, não estou nem aí. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado em negligenciar o nosso braço e a nossa voz nesses processos evangelísticos e acharmos que nós não temos parte com o outro, que nós não temos responsabilidade alguma em pregar este evangelho e nós cruzarmos os nossos braços, ok? Eu vou agora para o segundo tópico, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão, mas eu já falei demais, né? Então eu vou pedir uma ajudinha de vocês, não precisem ficar com medo, tá? Ninguém vai ser envergonhado, podem ficar despreocupados. Eu quero aqui 3 voluntários, rapidinho, 3 voluntários, 3 pessoas aqui à frente. 3 pessoas. Bora, gente, 3 pessoas, rapidinho. Não, irmã Lidiane, eu vou precisar que você fique aí. 3 pessoas. Irmã Cleonice, obrigado, irmã Cleonice. Mais 2 pessoas. Vamos, gente, rapidinho. Obrigado, tia Cleo. Mais 2 pessoas. Ótimo. Irmão Bruno também? Okay. Eu chamei eles aqui à frente porque eu entendo que muitas vezes a gente, por querer falar demais, a gente acaba por não deixar claro aquilo que nós queremos realmente comunicar. A irmã Lidiane, ela vai fazer uma leitura guiada do capítulo 3 do livro de Ezequiel, ok? E nós vamos juntos criar uma linha de raciocínio aqui, onde as coisas elas vão ficar um pouco mais visuais, tá? Os irmãos estão aqui apenas para me ajudar, vocês não vão falar nada, podem ficar despreocupados, tá bom? Nós vamos ilustrar aqui a responsabilidade daquele que tem a incumbência de pregar, ok? Então tudo que eu for aqui falando, logicamente é só um exemplo, tá, gente? Não estou chamando ninguém aqui de justo, de ímpio,
Tá bom? É só para nós ilustrarmos de fato o que nós vamos ler aqui em Ezequiel, tá bom? Irmão Bruno, o Senhor é o atalaia, tá bom? É o atalaia. Então a partir de agora eu não vou te chamar mais de Bruno, é atalaia. Irmã Cléria, a senhora é o ímpio, tá? O ímpio, misericórdia mesmo, tá, irmãos? Mas a senhora é o ímpio. Irmã Cleonice, a senhora é o justo, tá bom? O justo. Irmã Lidiane, caso os irmãos queiram também, fiquem à vontade, acompanhem com a gente na Bíblia, por favor, Ezequiel capítulo 3. Enquanto vocês vão abrindo, a Lidiane vai ler para a gente o verso 10 e o verso 11. Por favor, irmã Lidiane. Ezequiel 3, verso 10, diz assim: Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Maravilha, o texto que a irmã Lidiane trouxe aqui para a gente é só um texto para nós termos uma contextualizada do que está acontecendo aqui. Então o Senhor está ali, falando com Ezequiel, o chamando para profetizar, direciona o povo, direciona para quem ele iria pregar. Então por isso que no verso 11 ele coloca, né, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo. Só que o que me chama a atenção é que o Senhor, ele não vai colocar a missão de Ezequiel à disposição ou submetida à reação do povo. Então, o que o Senhor está falando com Ezequiel? Ezequiel, tu vai falar com o povo, quer eles queiram escutar ou não, quer eles queiram ouvir ou não, a tua missão é pregar, é falar, anunciar a mensagem que eu pôr na tua boca. Então, esta é a ação de Ezequiel, pregar a palavra, falar aquilo que o Senhor colocar na sua boca. Se a reação do povo for favorável ou não, o que é importante então? Que o atalaia cumpra o seu dever, a sua missão. E para nós isso é muito importante. Não vai achando que o contexto é Antigo Testamento, é profeta. Meus irmãos, da mesma forma que há uma notória responsabilidade em pregar o Evangelho hoje, assim também foi com Ezequiel para abrir a boca e falar com a casa rebelde, não é mesmo? Israel foi considerado um povo na casa rebelde. Então, quer ouçam, quer deixam de ouvir, abra a boca e fala Ezequiel. Aí a irmã Lidiane vai ler para a gente agora o verso 16 e o verso 17. Pode ler para a gente, irmã Lidiane? A epígrafe do texto diz: o atalaia de Israel. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Pode ficar em pé, irmã Lidiane, prometo não demorar tanto, para não alugar tanto a senhora em pé assim. Mas vejam bem, aqui no verso 17, o Senhor fala de forma bem explícita, bem direta, de que Ezequiel estava sendo constituído como um atalaia, e novamente repete o fato de que ele deveria falar e avisar tudo aquilo que ele constituiria como palavra. Ezequiel não poderia tirar nem pôr, deveria falar tudo aquilo que deveria ser dito para Israel. Então, o atalaia, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o Senhor agora nos próximos versículos, ele vai começar a traçar alguns cenários, algumas suposições que poderia acontecer, ok? Então você, atalaia, você não pode ficar em silêncio, você tem uma missão muito importante. Se você calar a boca, muito possivelmente, tanto o justo quanto o ímpio irão para o fogo do inferno. Só que aí, o que me dá mais temor é que a consequência não é apenas do justo ou do ímpio que estão cometendo algo errado,
nós vamos ver que o sangue de cada um é incumbido ao atalaia, se o atalaia não abre a boca e não prega. Então, se o atalaia não cumpre com a responsabilidade dele de pregar, de falar, de abrir a boca, de evangelizar, aquele que se finda a vida e não escutou a palavra, morre, mas o sangue é imputado como justiça no atalaia. Vamos lá, irmã Lidiane, para não parecer que é só coisa que o Arthur está falando. Verso 18 e verso 19. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Olha o que o Senhor está falando para Ezequiel. Seguinte, tu tem a responsabilidade de pregar, tem a responsabilidade de falar. O ímpio está aí, ele está na vida dele, imersa no pecado. O negócio é o seguinte, atalaia, você tem que falar. Por quê? Se ele não se converter, o problema é dele. Mas se ele não se converter por falta de palavra, o sangue dele é responsabilidade sua, e eu cobrarei de ti. Vamos agora para o justo, irmã Lidiane, porque a gente acha que pregação, evangelismo, está ligado apenas a coisa externa. Se os irmãos queiram me escutar com muito carinho, às vezes tem momento que a gente tem que evangelizar os de casa. Tá bom? Irmã Lidiane, verso 20 e verso 21. Agora para o justo, vamos falar do justo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, oh meu Deus, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Ou seja, se o atalaia está vendo o justo, e o justo se desviou, o justo está com uma conduta que não condiz, o justo está com uma mentalidade não convertida. Se o justo está sendo responsável por sectarismo aqui dentro, se o justo está se posicionando de forma equivocada, e se o atalaia não abre a boca para confrontar e para exortar, o atalaia também será cobrado. Tá bom? Então, essa dinâmica aqui, que acontece em Ezequiel 3, ela é muito séria. Por quê? Porque mais do que nunca, ela está condicionada à própria igreja. O profeta Ezequiel tinha sua importância? Tinha. O que dizer então da própria igreja de Cristo nesse mundo? Uma salva de palmas aqui para as minhas irmãs, para o irmão Bruno. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós somos atalaias do Senhor neste tempo. Se nós não sermos pessoas, se nós não formos pessoas conscientes do nosso propósito, se a nossa voz não ecoar como uma voz que derrama graça para alcançar aqueles que estão perdidos, o Senhor vai requerer de nós. É isso que acontece, meus irmãos. E é por isso que no primeiro subtópico, o comentarista vai trazer para a gente aqui algumas perguntas, para tentarmos diagnosticar como está sendo a nossa disposição. Vejam bem, como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo. Você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a execução dessa ordenança? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho?
Estamos prontos para dar a vida por esta grande obra? Então não dá, meus irmãos. Está aí, ó, é fato. É fato. Nós somos atalaias e temos uma responsabilidade neste mundo. Se nós calarmos a nossa boca, se nós negligenciarmos o nosso papel, as almas serão perdidas e o Senhor fará questão de requerer o sangue destes, a sua igreja. E aqui, lógico, faz necessário essa observação. Nós, quando afirmamos isso, não estamos tirando a responsabilidade individual da salvação de cada ser. Qual que é o problema? A gente está demais nesse negócio de cada um por si. Porque quando alguém precisa de oração, está passando por alguma prova, é mais fácil falar o quê? A salvação é individual. Ah, vamos orar, né? Fazer o quê? Cada um com sua salvação. Cada um com seu problema. Aí você vê um texto onde o Senhor fala de forma bem nítida de que Ele vai requerer o sangue daquele que se desvia, daquele que não recebe confronto, e a gente acha que está tudo bem. Não está. Eu não lembro se é um lema ou se é uma fala de algum filme, eu realmente não lembro. Na verdade, o lema em si é um por todos, todos por um, uma coisa do tipo, é isso mesmo? Um por todos e todos por um. É dos Três Mosqueteiros, isso aí, Malidiane, obrigado. É a sua época, né? Porque é um por todos e todos por um. Então vejam bem, trazendo isso para o nosso contexto, um por todos, todos por um. Cristo já fez o que deveria fazer por todos nós. Agora chegou a nossa vez de cumprirmos com aquilo que Ele estabeleceu para a gente. Ele já fez aquilo que deveria fazer por nós. Está na hora de nós retribuirmos, meus irmãos. Agora nós precisamos fazer a parte do todos por um Cristo só, indo aí, ó, saindo por estas ruas, pregando o Evangelho, evangelizando, mostrando a força da igreja de Cristo. A irmã Lidiane com a palavra, e logo após, se algum irmão também quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Pai Senhor, irmãos, acho interessante a forma como o Arthur abordou essa questão do ímpio e do justo, mas principalmente a questão do ímpio, porque ao nosso ver, ao nosso contexto evangélico, a gente criou mesmo uma bolha, né, irmãos? E a gente tem dificuldade de ir atrás de alguns ímpios, principalmente os que se desviaram da fé e que algum dia, de alguma forma, estiveram conosco no contexto da igreja. Aí eu abri aqui um texto que está registrado em Atos 9, que fala sobre Saulo no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo e ele perde a visão, e Deus fala com Ananias que é para ir para a rua chamada direita, para poder falar, para poder orar por ele, porque ele já estava orando e que Deus restauraria a visão. Eu achei interessante que Ananias, ele coloca um impedimento para Deus. Ele fala assim: ai Senhor, deixa eu te explicar, porque às vezes o Senhor estava ocupado aí no céu, estou falando com as minhas palavras, e o Senhor não percebeu que esse homem, ele é terrível. Inclusive ele tem cartas, ele tem autorizações para matar todo aquele que invoca o seu nome. Aí eu acho lindo, irmãos, porque Deus ele responde para Ananias de uma maneira, e ele diz assim para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Ou seja, a opinião de Ananias a respeito de Paulo era uma, mas a opinião de Deus a respeito dele era outra. Então, para a gente talvez, porque essas pessoas acabam criando mesmo características e não tem, você vê que Saulo ele não tinha dificuldade nenhuma de entrar, de fazer, porque ele achava que aquilo era um zelo. E hoje, se você vai evangelizar uma pessoa, e algo que é muito difícil, tem se tornado muito difícil mesmo, as pessoas elas já estão armadas, né? Elas já têm o próprio entendimento, elas estão cegas. Então, o que acontece? Mesmo assim, Deus insistiu e disse: não, a opinião de vocês em relação a ele
é que ele é um homem sanguinário, porque eu era mesmo, né? É que ele é um homem terrível, mas a minha opinião sobre ele é outra. Porque o Arthur até citou, falando um por todos e todos por um, né? Eu vou até um pouco além, que ele falou assim, agora nós precisamos fazer por Jesus, né? Por uma única pessoa. Irmãos, e eu fico pensando que aquele, né, que leva a palavra do Evangelho, ele mesmo está, talvez aí, vamos dizer assim, usar uma expressão, diminuindo o próprio pecado. Porque quando você sente a miséria do outro, isso é ter misericórdia, sentir a miséria do outro. O quão miserável o outro é, porque nós também já nos encontramos nessa situação. Independente, irmãos, se a gente nasceu no berço evangélico, se a gente mora aqui na igreja, se temos 40, 50, se estávamos aqui na pedra fundamental, a gente sempre precisa melhorar alguma coisa. Então eu aprendo com esse texto de Atos que a opinião de Deus ela é completamente diferente, porque eu tenho uma opinião sobre a irmã Cleonice, mas Deus ele tem um diagnóstico. Então é diferente quando você tem uma opinião sobre alguém que o criou, que o fez. E porque hoje a gente vê, por exemplo, uma pessoa desviada, como um desviado, só que Deus o vê lá na frente como alguém que vai levar a palavra dentro daquela, talvez, daquela categoria de pessoas da qual ele faz parte. Obrigado, irmã Lidiane. Mais alguém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Enquanto a irmã Cléria se prepara, e meus irmãos, é justamente isso, nós não podemos deixar que o nosso preconceito no presente embarreire aquilo que o Senhor tem como promessa para o outro no futuro. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Pai do Senhor para a igreja. Eu queria saber se vale para eu, por exemplo, né? Também, sou evangélica, falar para uma pessoa acima de mim que ele está errado. Acima de mim, que é, por exemplo, um pastor, que ele está errado pelo que ele fez, que essa pessoa desviou e está fora da igreja e está pensando até em se matar porque o pastor o magoou, falou alguma coisa errada com ele. Aí eu pensei de ir até esse pastor, falar para ele, para voltar nessa pessoa e conversar direito com ele, porque se essa pessoa cometeu o suicídio, como ele está pensando em fazer, se o pastor tem responsabilidade pela morte dele. Vejam bem, a situação aqui da irmã Cléria, que ela está colocando como hipotética, é um exemplo muito importante para a gente nesta manhã. Obrigado, irmã Cléria. Ela sai apenas de um cunho majoritariamente evangelístico e cai em um outro campo, que é o campo do discipulado e do tratamento pastoral para com as suas ovelhas. Logicamente, eu não posso aqui dar um veredito quanto a isso, irmã Cléria. Mas, nitidamente, a palavra do Senhor imputa esta falta de justiça dos líderes e dos pastores que não administram com cuidado e com carinho as suas ovelhas. Isto é bem evidente. Não é à toa que várias figuras no contexto do Antigo Testamento, nos textos proféticos, atrelam aos líderes israelitas a figura de um pastor que não cuidou bem das suas ovelhas. Da mesma forma, lógico, reforçando, a gente sai aqui de um contexto evangelístico, vai para um contexto eclesiástico, tratando sobre a administração de rebanho, sobre o cuidado que tem que se ter com a ovelha. Vou falar da minha experiência enquanto líder, né, que logicamente não se equipara ao pastoreio, mas ali tem as suas semelhanças. O que a gente sempre tem que ter em mente é que em um contexto de discipulado, um liderado e um líder precisa ter transparência, sinceridade. E neste processo precisa-se ter cautela, carinho e mansidão para tratar as coisas do reino. Então, se esta figura que a senhora trouxe para a gente, neste processo, não demonstrou de fato todo este cuidado que ele deveria ter, logicamente ele será não castigado, enfim, ele será cobrado por esta falta de zelo, esta falta de carinho, ok? Mais alguém? Mais alguém? Maravilha, então. Queridos, nós, já é 9h30, nós estamos aí tranquilinhos em relação ao horário, por isso nós vamos aí para o nosso segundo subtópico. Pois me é imposta essa obrigação.
O comentarista ele traz aqui para a gente novamente o nosso texto áureo, ok? O texto áureo de 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, da fala do próprio apóstolo Paulo. Porém, esta não é a única passagem em que Paulo deixa em evidência, deixa claro esta obrigação, né, que lhe foi imposta pelo Senhor. Esta obrigação que o torna devedor, o torna alguém que deveria, né, pregar o evangelho independentemente daqueles que deveriam ouvir. Por isso eu peço aos amados irmãos que abram comigo, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 14 e verso 15, apenas para nós vermos mais um caso, para nós percebermos que o apóstolo Paulo não fala isso da boca para fora, na emoção do momento, onde ele novamente se coloca como alguém que se considera devedor, alguém que tinha a obrigação de pregar. Romanos capítulo 1, verso 14 e verso 15, diz bem assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, ou seja, independentemente da nacionalidade, da etnia, tanto a sábios como a ignorantes, porque tem esse detalhe, tem gente que acha que a pessoa talvez com um pouco mais de sabedoria seja mais fácil de se converter em detrimento daquela que é ignorante, às vezes analfabeta. Porém a gente sabe que o contexto não é assim. Quando o Senhor quer pegar alguém na reta, pega mesmo assim e a gente segue a vida. Então, existem ferramentas, existem estratégias para como evangelizar um analfabeto, para como evangelizar alguém que não tem, logicamente, um contato com a Bíblia, irmãos que não sabem ler, não sabem escrever. Porém, isso não pode se constituir barreira para nós deixarmos de anunciar o Evangelho. E logicamente isso era algo que o apóstolo Paulo convivia constantemente. Essas viagens missionárias, ele convivia com povos de culturas distintas, línguas distintas, culturas distintas. Então nós precisamos prestar atenção nisso aí, hein? Nada de querer deixar com que a palavra não chegue ao irmão só porque ele não sabe ler ou porque ele não entende as palavras difíceis que você gosta de usar. Então, verso de número 15: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Aí a pergunta que eu tenho para fazer para a gente é: nós estamos prontos para evangelizar, para pregar este evangelho? Com tudo aquilo que foi relatado neste trimestre, com tudo aquilo que nós conversamos hoje ainda, será que nós estamos dispostos a renunciar o nosso conforto, as nossas ideias, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, para nós anunciarmos o evangelho de forma plena, de forma genuína? As pessoas estão gemendo, os sangues estão sendo derramados. A pergunta que não quer calar é: ainda tem atalaia na casa, disposto a pregar o evangelho, independentemente de como o povo está disposto a ouvir ou não? Porque, meus irmãos, é difícil. Imagine você diante de uma multidão que não quer ouvir, não quer ser exortada, não quer ser confrontada. Ai, porque isso não é pecado, ai, porque aquilo não é pecado, ai, porque não é bem assim, ai, porque Deus não existe. Mas o chamado que o Senhor faz para a igreja dele não é: cruze os braços, faça da forma que quiser. Não é assim que a banda toca. Eu não quero acreditar que depois de 14 lições, em um trimestre tão abençoado desse, a gente vai entrar 2024, no primeiro trimestre que, pasmem os senhores, vai tratar novamente sobre igreja, vai trazer todo um aparato sobre o corpo de Cristo. A gente vai entrar 2024 novamente com as mesmas ideias, com os mesmos preconceitos, com o mesmo comodismo. Não dá. Então assim, não tem como esperar que alguém se levante. Secretaria de evangelismo, secretaria de sei lá o quê, grupo de... Meus irmãos, os grupos existem, são louváveis, os meus parabéns, que Deus honre e retribui todas as irmãs que de forma muito bondosa, de forma muito caridosa,
tem se levantado para orar, para visitar, para evangelizar, assim como os irmãos também, que eu sei que a liderança dos homens tem esse trabalho, mas não tem como delegar uma obrigação que é universal para toda a igreja de Cristo para um grupo seleto de pessoas. Não, porque só o grupo de oração ora, só o grupo de louvor canta, só o pregador prega, isso não é igreja. Isso é reunião programada. Cada um faz a sua parte, todo mundo vai embora, ninguém é edificado, ninguém é salvo, deixa a vida levar. Não é assim que funciona. Então, entender que existe uma imposição divina é compreender que a obrigação não é da Lidiane, a obrigação não é da irmã Cleonice, a obrigação não é do pastor Fernando, a obrigação é nossa, e vai ser assim até o fim dos tempos. E meus irmãos, retorno ao que eu disse, iniciando a aula, isso não pode ser um fardo, isso não pode ser um peso, isso não pode ser algo a mais. Ai meu Deus do céu, porque já viu aquele povo que tem que fazer algo para o Senhor ou não, mas já faz pensando naquilo que ele vai sacrificar? Assim, meu Deus do céu, tem oração sexta-noite, mas meu Deus, estou com tanto sono. Jesus tem ensaio hoje, depois da EBD, mas pelo amor de Deus, estou com fome. Não dá para a gente levar as coisas na igreja de Cristo como algo penoso, algo desprazeroso. Não é fácil, e ninguém aqui está mentindo para ninguém. Todos nós temos sã consciência do quão difícil é estarmos perseverando aqui dentro. Mas é muito mais fácil quando cada um dá a mão para o outro, e cada um anda em unidade para pregar o Evangelho, para que vidas sejam salvas, do que cada um fazer o que bem entende. Então, quando o propósito de missões ele é levado à tona para a igreja, nós precisamos entender que isso não está na incumbência apenas da Secretaria de Missões do Ministério Serra. Não está na incumbência apenas de alguém que é levantado para fazer evangelismo nas ruas de Nova Carapina. Comece lá no teu trabalho, comece na tua escola que você trabalha, comece na tua faculdade, comece dentro da tua casa. Tem tarefa mais árdua do que evangelizar os próprios, os seus? Fala a verdade, não tem. É exortando o menino para cima e para baixo, é confrontando os meninos porque não estão andando de acordo com o que deveriam andar, e falha ali, mas a mãe e o pai estão em cima, exortando, confrontando, mas é a vida, é a vida daqueles que escolheram serem pessoas idôneas e firmes na obra de Cristo. Não abra mão disso, só porque é difícil. Não abra mão do Evangelho só porque tem pessoa que está tampando os ouvidos. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou como missão para a sua vida, só porque você não está contente com a forma que está sendo feita. Se levante, use a tua boca e use a tua mão, porque nós somos atalaias e somos instrumentos da graça do Senhor. Olha que triste, em pleno tempo da graça, em pleno tempo da dispensação da graça, tem crente que ainda tem que ouvir de que existe uma missão e de que será cobrado se essa missão não for cumprida com excelência. Antes de ir para a conclusão, eu gostaria apenas de trazer aqui, fazer essa leitura do destaque que está aí na lição de vocês. Estou com a revista de aluno, então eu creio que está na de vocês também. Se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho, nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Então, só reforçando aquilo que nós conversamos aqui nesta manhã, que a gente saia aqui desta manhã, não com medo do peso de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, não temerosos com as pressões e as influências que o maligno tenta plantar em nosso ser, não temerosos com aquilo que pode acontecer no que diz respeito às perseguições, a como nós podemos padecer, mas que nós saiamos daqui contentes, felizes em Cristo Jesus,
conscientes daquilo que nós temos como missão. A nossa missão é essa. Portanto, saiam daqui com esse propósito no coração de cada um. Saiam daqui entendendo que, assim como Ezequiel, nós somos atalaias e nós precisamos abrir a boca, quer o mundo queira escutar ou não. A nossa conclusão diz bem assim: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador, e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Essa foi a lição de número 13, nós estamos encerrando quase 15 para as 10. Vai ser notável que essas duas últimas lições, elas serão bem mais curtas, né, do que o esperado, visto que elas têm apenas 2 tópicos, tanto a de hoje, a lição 13, como a lição de número 14, ok? Mas, de certa forma, é um conteúdo muito proveitoso. Portanto, assim como vocês estiveram aqui hoje, imagino que muitas de vocês têm almoço para fazer, têm a ceia para preparar, mas quem veio recebeu a porção que o Senhor preparou celestialmente nesta manhã, ok? Então, nunca se esqueçam disso. É muito prazeroso estar aqui nesta casa, a Bíblia nos traz isso, mas nós precisamos também deixar este ambiente prazeroso. Não adianta nós levantarmos e virmos para cá sem esse sentimento de gratidão ao Senhor. Vai ser o mesmo que ficar em casa, ok? Essa foi a lição de número 13, o propósito de missões. Eu gostaria aqui de passar para a irmã Lidiane. Ela fará aí aquilo que ela bem entende que seja prudente quanto ao encerramento da lição de hoje. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Agradeço ao meu superintendente que não está aqui, Luiz Otávio, e também ao nosso pastor pela confiança, pela confiabilidade sempre. Amém? Deus abençoe vocês.